Você provavelmente já pensou em nunca mais precisar trabalhar, em ter um carrão, em ter uma super casa e não precisar mais do seu emprego porque você tem uma quantidade de dinheiro tão grande que você é de fato livre financeiramente. Só com o seu patrimônio, só com o dinheiro que você tem, você consegue sustentar até o resto da sua vida e possivelmente muito mais do que isso também, vai passando de gerações para gerações. E é isso que é o conceito de liberdade financeira, de viver de renda. É você acumular um patrimônio tão grande que só os juros desse patrimônio, só os dividendos, só os proventos que você recebe são capazes de bancar todo o seu custo de vida atual e ainda assim você consegue reinvestir mais dinheiro e esse patrimônio vai crescendo cada vez mais ao longo do tempo. Então nesse vídeo aqui eu separei 9 passos para te mostrar como que você pode traçar toda a sua trajetória, a sua estratégia para você conseguir também viver de renda. E bom, se você está chegando aqui agora e tem interesse sobre investimentos, sobre entender um pouquinho melhor sobre como você pode investir para acumular um patrimônio, para você aposentar e ter a sua liberdade financeira também, é isso que a gente fala aqui no canal, então se inscreve no botão aqui embaixo para você receber os próximos vídeos também e ativa o sininho das notificações para você receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo, beleza? Então vamos lá, direto ao ponto aqui nesse vídeo, qual que é o primeiro passo que você precisa tomar rumo à sua liberdade financeira? Tudo começa do zero, né? Então você precisa entender qual que é a sua situação atual, qual que é o seu padrão de vida, quanto de dinheiro você já tem acumulado, qual que é o seu patrimônio, qual que é a sua renda do seu salário, se você tem 1 ou 2 empregos, você vai mapear tudo isso para você entender um pouquinho melhor sobre sua realidade. E logo depois a gente já vai passar para o passo 2, que é definir qual que é o nosso objetivo final, né? Onde você quer chegar? Qual que é o padrão de vida que você quer ter? Como que você quer viver na hora que você aposentar e não precisar mais trabalhar? Quanto de gastos mensais você quer ter? Quanto de renda você precisa para atingir esse seu objetivo? Inclusive, se o seu objetivo também é acumular um patrimônio para atingir a sua liberdade financeira, deixa aqui nos comentários a palavra liberdade financeira, que esse vai ser o nosso código para eu entender que você vai seguir todo esse passo a passo desse vídeo, vai chegar até o final do vídeo e aplicar tudo que eu falar aqui. Deixa aqui liberdade financeira. E com esses 2 primeiros passos, a gente sabe basicamente 2 coisas muito importantes que vão ajudar a gente lá na frente. Primeiro, a gente consegue saber onde que a gente está e onde que a gente quer chegar. Ou seja, a gente está no ponto A e quer chegar no ponto B e para isso a gente vai precisar traçar um plano, uma estratégia que vai ajudar a gente a sair do ponto A até chegar no ponto B. E isso passa por investir o nosso dinheiro. A gente vai precisar poupar uma parcela da nossa renda todos os meses e investir isso cada vez mais ao longo do tempo para ir acumulando esse patrimônio. Só que aqui a gente tem um detalhe muito importante. Não são os investimentos que vão te enriquecer. Você não precisa parar de trabalhar para começar a investir, ficar na tela do computador o dia inteiro, que isso não é o que vai te enriquecer de fato. O que enriquece é o trabalho. Os investimentos vão só potencializar no longo prazo o resultado que você tem com o seu trabalho, com a sua geração de renda principal. O terceiro passo rumo à liberdade financeira é muito importante. É a gente definir qual que é o nosso perfil de investidor. É a gente olhar para dentro e se autoconhecer. Porque a gente nunca tem que escolher um investimento com base no qual que rende mais. Não, a gente tem que sempre pensar naqueles investimentos que estão adequados ao nosso objetivo e principalmente ao nosso perfil de risco. A rentabilidade vai ser só uma consequência. A gente não escolhe o investimento com base na rentabilidade e aceita o risco. A gente escolhe o investimento com base no risco que a gente está disposto a correr e no risco que aquele investimento oferece e a rentabilidade vai ser uma consequência. E esse perfil de investidor, caso você já tenha aberto alguma conta em alguma corretora, é aquele formuláriozinho básico que eles pedem para você preencher falando qual que é a sua idade, quanto de conhecimento sobre o mercado financeiro você tem, quais são seus objetivos, são de curto, de longo prazo, quanto de risco você está disposto a correr, o que você faria se o seu patrimônio despencasse, por exemplo, 10, 20%, o que você faria? Isso vai ajudar a gente a saber qual que é o nosso perfil de investidor para aí sim a gente determinar os melhores investimentos para a gente. Por exemplo, você pode ser um investidor muito conservador que não aceita correr risco, tem objetivos um pouco mais de curto prazo, ou você pode ser um investidor super arrojado, aquele investidor que está disposto a correr muito risco, que tem estômago para ver oscilações no seu patrimônio e tem objetivos de longuíssimo prazo. E como eu falei, é esse perfil de investidor que vai ajudar a gente a saber qual que é o quarto passo, que é definir a nossa carteira de investimentos ideal na fase de acúmulo de patrimônio, naquele momento que a gente está juntando cada vez mais dinheiro para atingir o patrimônio que a gente precisa, e também qual que é a nossa carteira ideal na hora que a gente estiver aposentado, estiver vivendo de renda. Como a gente sabe que os nossos objetivos são alguns dos fatores que vão determinar o nosso perfil de investidor, se o objetivo muda, ou seja, se a gente está na fase de acumular patrimônio e muda o nosso objetivo para viver de renda, o nosso objetivo mudou, então o nosso perfil
perfil de investidor mudou e, consequentemente, os melhores investimentos, a nossa carteira ideal para aquele momento também vai mudar. Logo, em um primeiro momento que a gente está buscando esse acúmulo de patrimônio, faz mais sentido colocar alguns tipos de investimento na nossa carteira, como, por exemplo, algumas ações com potencial maior de crescimento. Por outro lado, quando a gente passa para viver de renda, a gente talvez não queira correr tanto risco assim e, na verdade, a gente queira ter um risco menor na nossa carteira e um foco muito maior na geração de renda passiva todos os meses. Então, faz sentido, talvez, migrar uma parcela da nossa carteira atual para fundos imobiliários, aumentar a parcela de fundos imobiliários da nossa carteira, aumentar um pouco de renda fixa para reduzir o risco e os fundos imobiliários vão gerar essa renda passiva mensal que a gente precisa. Além disso, outra classe de ativo que a gente poderia colocar aqui nesse momento são aquelas ações mais consolidadas, mais robustas, mais sólidas e que têm o potencial de pagar muitos dividendos pelos próximos anos. Com isso, a gente chega no quinto passo, que é calcular o nosso patrimônio objetivo, o patrimônio que a gente quer atingir e o investimento mensal necessário para a gente atingir esse objetivo também. Com a nossa carteira de investimentos ideal na mão, a gente consegue projetar qual que foi a rentabilidade passada, histórica dela e consegue usar isso para projetar para o futuro. Obviamente, sabendo que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Só que isso é o mais próximo que a gente consegue fazer para fazer mesmo uma projeção, só para ter uma ideia e ter um ponto de partida para a gente entender quanto que a gente precisa investir, qual que é o valor que a gente vai precisar colocar lá e quanto de rentabilidade que a gente vai ter. E como que a gente vai fazer essa conta, né? Basicamente, super simples, é uma média ponderada. A gente vai ter que calcular qual que é a rentabilidade média de todos os ativos que a gente teria na nossa carteira. Por exemplo, a gente tem uma classe de ativos que rendeu historicamente 15% ao ano. E a gente tem outra classe de ativos que rendeu menos, é um pouco mais segura, menos arriscada e, de fato, vai ter uma rentabilidade um pouco menor. Essa classe de ativo rendeu historicamente 5%. Se a gente tivesse uma carteira que tinha 50% na primeira classe de ativo e 50% na segunda classe de ativo, e uma que rende 15%, a outra que rende 5%, a rentabilidade média da nossa carteira seria 10%. Então é exatamente isso que você vai fazer. Vai pegar a sua carteira ideal da fase de acúmulo de patrimônio e calcular qual que é a rentabilidade histórica dela. Depois você vai pegar a sua carteira ideal na fase de viver de renda e vai calcular a rentabilidade histórica dela. Beleza, calculei isso tudo, o que eu vou fazer agora? Agora ficou super simples. Você vai ter que pegar os dados que você acabou de calcular e vai inserir tudo nessa planilha que eu estou disponibilizando para você no link aqui da descrição. Basta você acessar, baixar essa planilha e fazer os cálculos para você saber qual que é o seu patrimônio total necessário e qual que é o investimento mensal que você precisa, dado todo o cenário que você tem aí na sua mão. Beleza, então agora a gente pode passar para o sexto passo rumo à nossa liberdade financeira, que é adequar o nosso orçamento ao aporte mensal necessário para a gente atingir os nossos objetivos. Muitas vezes o que vai acontecer é que o seu aporte mensal necessário vai ser muito maior do que o que você tem condições de fazer atualmente e o resultado disso vai ser que você não vai conseguir atingir os seus objetivos na data estipulada inicialmente. Só que você tem uma solução para isso. Você vai precisar organizar o seu orçamento e otimizar para você conseguir investir mais todos os meses. Ou você vai precisar ganhar mais ou otimizar os seus gastos ou até mesmo os dois ao mesmo tempo. Eu vou deixar um link aqui na descrição também de outro vídeo que eu fiz aqui no YouTube te ensinando como você pode fazer um planejamento financeiro, um orçamento pessoal que funciona para você conseguir juntar dinheiro também, beleza? Agora, por outro lado, se você tem condições de investir aquele investimento mensal necessário e consegue investir até mais do que isso, então maravilha, continue nesse ritmo, porque ou você vai atingir aquela idade que você estava planejando com muito mais dinheiro, ou até mesmo você consegue atingir o seu objetivo muito antes do que você estava planejando e ainda assim pode ficar mais tranquilo bem antes do que você queria. E bom, de nada adianta a gente fazer todo esse planejamento e colocar em prática se a gente não sabe se a gente está no caminho certo, né? Então o sétimo passo é a gente acompanhar periodicamente, seja mensalmente, semestralmente, anualmente, a evolução do nosso patrimônio frente ao nosso objetivo inicial. A gente traça qual que é o percurso, onde que a gente deveria estar naquele determinado momento e compara com onde a gente de fato está. E aqui não tem muito o que falar mesmo, né? É um passo um pouco mais rápido, mas só para você ter a certeza de que você está no caminho certo e na velocidade desejada para você conseguir atingir o seu objetivo. Afinal, é melhor você perceber que você desviou ou está um pouco mais rápido, mais devagar, na medida que você está caminhando, do que esperar passar 20, 30 anos para perceber que você chegou num lugar completamente diferente ou que simplesmente não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então é melhor
melhor descobrir o quanto antes para você conseguir ajustando a rota ao longo do caminho. Nós ainda temos 2 passos nesse vídeo aqui, mas se você chegou até aqui, não esquece de comentar aqui embaixo liberdade financeira, e se você está curtindo o vídeo até agora, não esquece de deixar o like, isso é muito importante aqui para o trabalho que a gente faz no canal para trazer mais conteúdos como esse para você também, beleza? Obrigado. E bom, agora, depois de muito tempo já se passando, a gente chega no 8º passo, que vai ser adequar a nossa carteira atual para a nossa carteira da fase de aposentadoria. Nós chegamos no final do nosso plano e atingimos o patrimônio necessário que a gente precisa. E agora? Agora é hora de fazer toda aquela transição que a gente tinha planejado inicialmente e pegar uma parcela relevante do nosso patrimônio e migrar para ativos mais conservadores, por exemplo, de renda fixa, e também ativos com forte potencial de geração de renda passiva mensal, como por exemplo as ações de dividendos ou até mesmo os fundos imobiliários. Com essa geração de caixa todos os meses que a gente vai receber, a gente vai ter o dinheiro necessário para custear o nosso padrão de vida sem que a gente precise trabalhar. É o nosso dinheiro que está trabalhando para a gente poder ficar tranquilo, sem precisar trabalhar e sem precisar preocupar com nada em relação a isso. E o 9º e último passo desse vídeo é simplesmente viver de renda. Você atingiu o seu objetivo que você tinha inicialmente e agora você pode fazer o famoso viver de renda porque você atingiu a sua liberdade financeira. Você trabalha quando você quiser, se você quiser e porque você quer. Afinal, o seu dinheiro está trabalhando para você e gerando toda aquela renda passiva mensal que você precisa para custear todos os seus gastos. Agora você não precisa mais de um trabalho para pagar suas contas, não trabalha por dinheiro, você trabalha se quiser e apenas com aquilo que você gosta porque você quer fazer aquilo e isso te faz feliz de alguma forma. Mas me diz aí nos comentários, curtiu esse vídeo? Então também provavelmente você vai curtir algum desses outros 2 que está aparecendo aí na tela. Um grande abraço e até a próxima.